Então, galera, ó, vamos iniciar aqui a resolução da primeira questão da nossa lista de exercícios, tá bom? Para ficar mais fácil, eu vou pegar essa questão aqui e vou copiar aqui para o nosso editor, o Sublime, tá bom? Vocês podem utilizar qualquer editor que vocês quiserem. Já estou aqui com o meu servidor, o Apache, funcionando. E aqui eu vou colocar a primeira questão, verificar se a sintaxe está em PHP, certo? Vou adicionar aqui por meio do comentário o enunciado da questão para ficar mais fácil a gente poder ir acompanhando aqui, tá bom? Essa primeira questão ela está solicitando que a gente calcule de um valor o quadrado, o cubo e a raiz quadrada desse número, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é resolver a lógica desse problema, tá certo? Então eu vou ter um valor qualquer aqui, um número x aqui, tá? Por exemplo, 4. E aí eu preciso tirar o quadrado desse número, tá bom? Quadrado. Vou ter que fazer o cubo e a raiz desse número. Então, cubo, tá? E a raiz desse número. Bacana. Para eu tirar o quadrado de um número, é só eu multiplicar ele por ele mesmo. Então, pegar o valor de x e multiplicar pelo próprio x. O cubo, eu vou ter que fazer essa operação, tá? 3 vezes. Então, pegar o valor de x, multiplicar por x e multiplicar por x de novo. Tá certo? A raiz, corrigindo aqui, raiz, eu preciso fazer um pouquinho diferente, tá? Eu preciso utilizar uma função específica, tá? do próprio PHP para poder calcular a raiz. Essa função é sqrt, tá? Que vai tirar a raiz quadrada de um valor. Percebam que eu estou utilizando aqui agora uma função, tá certo? Então essa função que se chama sqrt está solicitando aqui um valor, tá? No caso eu vou passar o valor de x e o retorno disso, tá? A resposta, ele vai colocar dentro dessa variável chamada raiz. Para a gente verificar as respostas, tá? Pelo meu comando de impressão echo, eu vou colocar aqui o meu valor, que é o x, tá? Vou botar o 4 aqui, e eu vou colocar aqui quadrado. Então 4 quadrado, ele vai me dar essa resposta aqui, que é o quadrado, tá bom? Essa variável quadrado. Em seguida, eu vou ter que fazer isso, tá? Para ficar melhor, eu vou colocar aqui dentro, porque aí eu já consigo dar a quebra de linha, tá? Vou ter que fazer o enunciado também aqui, exibir as respostas para o cubo e também para a raiz. Então, aqui eu vou colocar o cubo, vou dizer que 4 é o cubo, tá? Para ficar mais fácil também, eu vou colocar o valor de x, tá certo? E aqui vai ser a raiz. Tá? Na hora de salvar esse arquivo, para a gente testar, vou salvar dentro do local indicado, tá? Que no caso é a unidade C, pasta do champ, htdocs, e eu preciso salvar esse arquivo aqui. Como é a questão 1, eu vou colocar aqui, ó, questão 1, tá? Não pode colocar acento, nem caracteres especiais, salvei. Na hora de testar aqui no nosso navegador, tá? Local host barra questão 1 ponto, a extensão do arquivo PHP. Então eu tenho quadrado de 4 é 16, o cubo de 4 é 64 e a raiz quadrada aqui do 4 é 2, tá certo? Como essa questão está pedindo para a gente fazer uma rotina, eu preciso analisar dessas informações que tipo de característica, tá, essa rotina aqui está me dando. No caso, para eu criar uma rotina, eu vou utilizar a palavra function, tá? O nome dessa função eu vou colocar aqui, calcula valores, tá certo? E aí eu vou ter que parar para analisar o seguinte: quantos parâmetros, ou se existe algum parâmetro, tá, essencial para que, alguma informação essencial para que essa minha função precise ser executada. No caso aqui eu preciso do valor de x, tá? Sem esse valor de x, eu não tenho como calcular o quadrado, o cubo ou a raiz do número. Então, o x vai ser, tá, uma variável qualquer que vai ser o meu parâmetro, vai ser essa informação principal.
tá certo? Então eu vou passar o valor de x na chamada do programa, tá? Na chamada da rotina. Não vou precisar dessa variável x aqui. Bacana. Agora eu vou colocar essas três informações, ó, que são a minha lógica, para dentro aqui da minha função, tá? Agora que eu tenho recebendo o valor de x aqui no parâmetro, eu consigo calcular o quadrado, o cubo e a raiz, tá? Como essa informação aqui, eu preciso analisar se isso é ou não uma função, tá certo? Ou se isso é ou não um procedimento. No caso aqui, eu vou ter mais de uma informação, eu quero ter mais de uma resposta. Eu quero ter o resultado do quadrado, eu quero ter o resultado do cubo, eu quero ter o resultado da raiz. Eu posso dizer que isso aqui, tá, tem as características de um procedimento, tá certo? Então, vou colocar aqui para exibir dentro também essas três informações. Bacana? Como é que eu vou fazer para chamar e executar essa função? Eu vou aqui no corpo do meu programa, a função ela inicia aqui, finaliza aqui, e ela só vai ser executada a partir do momento que eu fizer a chamada aqui pelo nome dela. Então, quando eu colocar calcula valores, eu sou obrigado a passar algum valor, tá? Como o parâmetro ou argumento. Então eu vou passar aqui o mesmo valor, ó, 4, tá? Vou salvar e vou testar aqui, ó. Observem que não houve nenhuma modificação porque a operação é a mesma, tá certo? Vou fazer aqui agora com um novo valor, por exemplo, 9. E o resultado aqui, ó, agora a gente teve, ó, quadrado de 9, 81, cubo de 9, 729 e a raiz quadrada de 9 é 3, tá certo? Então, ó, eu consegui criar uma rotina, tá certo? Ela não tem a palavra return porque ela não é uma função especificamente, tá certo? Ela não tem uma única resposta, então eu deixo sem o retorno, tá? E todas essas operações aqui dentro vão ser executadas, o que caracteriza ali, né, um procedimento, tá certo? Poderia colocar novos valores aqui e aí ele vai fazendo o cálculo desses valores para mim, tá certo? Só isso aqui já resolve a questão, então ela já está correta. Para a gente deixar essa questão um pouco mais bem elaborada, tá? A gente pode substituir esse cara aqui, o quadrado do número, eu posso substituir ele por uma função específica que faz a potência de um número, que é o POU, é o PO dado. Aqui ele observe que isso aqui também é uma função e ela me solicita aqui agora dois parâmetros. Ela me solicita uma base e um expoente. A base, no caso aqui, vai ser a própria variável x que está chegando e o expoente, no caso que é o quadrado, é o 2, tá? Aqui para o cubo o processo é bem semelhante. Então, função POU, tá? Base e expoente. A base é o x, o expoente, como a gente quer o cubo, é 3, tá certo? Na hora que a gente salvar e verificar aqui, ó, não houve nenhuma modificação, mas a resposta agora está um pouquinho mais bem elaborada, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E até mais.